Nesse método do fator de integração, pessoal, ele só pode ser feito se você tiver EDO linear. Aí, a gente falou na primeira aula o que era um EDO linear, eu vou refrisar mais uma vez, certo? EDO linear é um EDO cujas variáveis dependentes só estão em composição com a função identidade. Por exemplo, se você tiver 2x, y, mais 4x quadrado, y', dando igual a tangente de x ao cubo. Beleza. Nota que onde apareceu, eu estou supondo aqui que a função na prática é y que depende de x. Onde apareceu essa y, tanto a y como a derivada dela não está em composição com ninguém. Por exemplo, não tem algo desse tipo, não tem 2x seno de y aí. Só tem 2x vezes y. Y está sozinha em composição com ninguém. Por exemplo, se fosse um seno de y aqui, no lugar desse y, faria com que essa EDO de cima tornasse não linear. Todo mundo está entendendo aí? No EDO linear, pessoal, as variáveis dependentes e as derivadas das variáveis dependentes não podem estar em composição com outra coisa, só com a identidade. Então, se fosse seno de y, ela deixava de ser linear. Se fosse o que mais? Tangente de y, ela deixava de ser linear. Se fosse y ao quadrado, ela deixava de ser linear, porque ela é uma composição da função y com a função x ao quadrado. Todo mundo entendendo aí? Para esse método funcionar, as variáveis dependentes e as derivadas das variáveis dependentes não podem estar em composição com outra coisa. Não pode ter tangente de y, secante de y ao cubo, y' ao quadrado. Se tiver isso, não dá para resolver com esse método. Mas se onde tiver variável dependente, isso é, onde tiver y, y', etc., ele estiver sozinho, então a EDO é linear. Tranquilo aí? Aí, nota que a gente pode estragar o x do jeito que a gente quiser. Pode botar o x em composição com tangente, com secante, com ln, com tudo no mundo. O que não pode estar é a variável dependente e as derivadas da variável dependente. Na prática, tem que ser do primeiro grau para a gente poder usar o método do fator de integração. Mas poderia ter grau maior e ser linear do mesmo jeito, entendeu? Aí o que eu estou comentando é que, para ser linear, a variável dependente não pode estar em composição com ninguém. Deu para entender, pessoal, isso aí? Beleza mesmo? Boa noite. Então tá, olha. Um exemplo aqui, essa EDO é linear, então. E essa EDO aqui, vou deixar só escrito aqui para você ver a diferença. Por exemplo, x tangente de y mais x ao cubo y dando igual a 2. Essa EDO é não linear por conta desse fator aqui, tangente de y, certo? Esse método que a gente vai ver agora, ele só pode ser usado se a EDO for linear. Beleza, né? Aí, tudo bem. Seguinte, olha, para a gente iniciar aqui, então, eu vou pegar uma questão aqui do próprio livro, certo? Do ZIL, que é o livro-texto que a gente está usando. Eu vou pegar, por exemplo, essa questão 27 aqui, ó. Se a gente tiver que resolver essa EDO aqui, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou explicando o método, pessoal, de acordo com essa questão mesmo, certo? Eu vou achar mais prático fazer isso do que estar tentando explicar ele de modo genérico sem questão nenhuma. Vamos lá, então. Para a gente começar a aplicar esse método, eu tinha que ver se essa EDO era linear. E ela é mesmo. Nota que esse dy dx, que é a mesma coisa de y', está sozinho. Não está em composição com ninguém. E esse y também, ó, ele está sozinho, não está em composição com ninguém, então essa EDO de fato ela é linear. Então a gente pode começar o método. Como é que a gente começa, pessoal? Da seguinte maneira. Se o y', nesse caso aqui, ó, que é o dy dx, que é a mesma coisa, não tiver com o coeficiente 1, você tem que tornar esse coeficiente 1. Nesse caso, ele não está com coeficiente 1. O coeficiente que está multiplicando o dy dx é o x. Então, para iniciar o método, a gente vai começar dividindo ambos os lados
por esse x aí, que é o número que está multiplicando dy dx, para que fique 1. Deu para entender o que eu disse aí? Se não for 1 aqui, ó, se já for 1, beleza, você já pode passar para o próximo passo. Agora, se não for, que é o caso aí, você vai multiplicar ambos os lados por 1 sobre o que tiver aqui, certo? Aí, se você fizer isso, você vai ficar com dy dx mais 3x mais 1 dividido por x vezes y, dando igual a e elevado a menos 3x sobre x, né? Tudo certo, pessoal? Aí, todo mundo entendendo? Sempre assim. Então, o início, para resolver com o método de fator de integração, é deixar a derivada da variável dependente com coeficiente 1. Se já tiver, beleza, tem questão que já tem, aí você já pode passar para o próximo passo que eu vou comentar. Se não tiver, o primeiro passo é esse. Certinho, pessoal, hein? Beleza. Vamos nós, olha, aí a gente faz o seguinte agora, pessoal. Esse termozinho aqui, eu vou dar um nome especial para ele, eu vou chamar de função p de x, certo? Aí, só nessa vez aqui, eu vou deduzir com vocês como é que vai ficar a fórmula desse fator de integração. Nas próximas vezes, a gente já pode pular e usar só a fórmula que a gente vai deduzir agora. Beleza? Só essa vez a gente vai deduzir o que é o fator de integração, depois a gente só usa a fórmula. Já que a gente já deduziu uma vez, certo? Vamos lá. É o seguinte, do jeito que está aqui, eu vou fazer o seguinte procedimento. Eu vou multiplicar o lado esquerdo e direito dessa EDO por uma função que eu vou denominar aqui mi de x. Essa função mi de x, o nome dela é função fator de integração ou função do fator integrante, certo? Isso aqui a gente vai chamar de fator de integração. Aí, olha, nesse caso aqui, pessoal, eu vou multiplicar essa mi de x no lado esquerdo e direito, e eu vou dizer que essa mi de x, que é esse fator de integração, é uma função que vai deixar essa EDO exata. Beleza? Aí eu vou aplicar a condição para ser exata, que foi o que a gente viu na aula passada. Beleza? Vamos com calma aí. Vamos lá. Então, a gente tem nossa EDO aqui, e o que a gente vai fazer é multiplicar por mi de x tanto o lado esquerdo dela, que é isso aqui, ó, como o lado direito dela, certo? Então a gente vai multiplicar por mi de x esse lado esquerdo e o lado direito também. Então vai ficar igual, né, a mi de x vezes o que estava lá no lado direito, certo? Que no caso é isso aí, né? E elevado a menos 3x sobre x. Deu certo, galera, aí? Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou só distribuir essa mi de x agora aqui, ó, nesses dois termos. Distribuindo essa mi de x, você fica com mi de x vezes o dy dx, somado com a mi de x vezes o que está aí, né? Mi de x vezes 3x mais 1, dividido por x vezes y. E lá no outro lado ficou o que já estava lá, mi de x é elevado a menos 3x sobre x. Não. Boa noite. Tranquilo aí? Todo mundo entendendo? Tá. Aí essa mi de x, pessoal, ela torna essa EDO exata, certo? Por definição, o fator de integração é uma função que você multiplica no lado esquerdo e direito, e ela vai tornar mi de x, eu vou dizer aqui, torna a EDO exata. Tá, vai. A derivada o quê? O que tem? Não, no começo. Só no começo mesmo. Aí agora eu já estou aplicando o método mesmo, certo? Aí na prática, isso que a gente está fazendo agora, você não vai repetir não. A gente só vai deduzir qual é a fórmula desse mi fazendo esse procedimento essa única vez, certo? Depois a gente só usa a fórmula. Tá, aí é o seguinte, ó. Eu vou fazer dessa, pessoal. Eu vou passar esse termo aqui para o lado esquerdo. Depois que eu passar esse termo para o lado esquerdo, eu vou aplicar dx em ambos os lados para fazer aquela condição de exata. Pegar quem está multiplicando dx e derivar em relação a y, e pegar quem está multiplicando dy e derivar em relação a x e impor que dá igual, já que ela tem que ser exata.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De novo, esse mi de x vai tornar essa EDO exata. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar todo mundo para o lado esquerdo e deixar a EDO naquela forma. M de xy dx mais n de xy dy igual a zero. Eu vou deixar a EDO nessa forma aí. Que essa forma, a gente viu que se a EDO for exata, então a derivada do m em relação a y vai ter que ser igual à derivada do n em relação a x. Tranquilo aí? Então é isso que eu vou fazer para descobrir qual é o mi de x que torna essa EDO exata mesmo. Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Então vamos lá. Eu vou pegar esse termo então, vou deixar esse lado esquerdo do jeito que está aí, e eu vou pegar esse termo que está aqui, ó, e trazer para o membro esquerdo, então ele vem com um sinal contrário, certo? Então eu vou colocar um sinalzinho de menos nele, e aqui fica igual a zero. Tá direito, pessoal? Aí, todo mundo entendendo? Aí eu vou aplicar diferencial dx em ambos os lados, ó. Aplicando diferencial dx em ambos os lados, funciona como se você estivesse multiplicando pelo dx mesmo, certo? Então, se eu aplicar a diferencial dx nesse lado e nesse, aqui por ter dy dx vai ficar mi de x dy. E tudo isso aqui, ó, vai ficar multiplicado pela diferencial dx. Tá dando para entender, pessoal, isso aí? Sinceramente, aí, beleza, né? Então, vamos lá, ó. Isso aqui tudo vou colocar dentro desse colchete aí. Vai ficar multiplicado pela diferencial dx. E isso aqui eu vou dizer que dá igual a zero, beleza? Tá, aí, já que essa EDO, pessoal, é exata, vou botar a EDO é exata. Se ela é exata, o que tem que acontecer? A derivada parcial desse termo inteiro que acompanha o dx em relação a y, a derivada desse termo inteiro que acompanha o dx em relação a y, tem que ser igual à derivada do termo que em relação a derivada em relação a x do termo que acompanha o dy, que é quem? Mi de x. Vocês entenderam o que a gente fez agora? Ou não, sinceramente mesmo? Vamos lá, de novo. Essa EDO aqui, pessoal, ela é exata, porque a mi de x, que é o fator de integração, é a função que você multiplica no lado esquerdo e direito da EDO linear, que torna a EDO exata. Se essa EDO é exata, se a gente assumir por hipótese que ela é exata, significa que, se você pegar o termo que acompanha a diferencial dx e derivá-lo em relação a y, isso tem que ser igual a pegar o termo que está junto da derivada dy e derivar parcialmente em relação a x. Se a EDO for exata, isso tem que acontecer. É a mesma coisa da aula que a gente já viu, de exatos. A gente está usando aí, nesse caso. Tudo bem, pessoal? Aí, tá dando certo mesmo? Vamos lá, então. Se a gente derivar esse termo aqui em relação a y, pessoal, como é que vai ficar? Lembra que se você for derivar em relação a y, quem depende de x, ou os próprios x que aparecerem, são constantes. Tranquilo aí? Então, se eu for derivar esse colchete em relação a y, tudo isso aqui, por exemplo, vai dar zero. Porque tudo isso aí só tem x, não tem y nesses termos aí. Então, o que é que vai dar essa derivada? Isso aqui vai ser uma constante, basicamente, vezes y. Então, a derivada vai dar só isso aí, ó. Deu para entender o que eu disse? Beleza? Então, essa derivada em relação a y dá mi de x vezes 3x mais 1 sobre x vezes 1, né? Aqui, ó, porque a derivada do y é 1 e a derivada disso aqui é 0, né? Ó. Vamos lá para o outro lado. Ó. Eu tenho que derivar em relação a x uma função que depende de x. Então, isso aí é a derivada da própria função, né? É o milinha, por exemplo, ou o dmi dx, tanto faz. Deu para entender, galera, isso aí? Sinceramente mesmo. Se você for derivar parcialmente uma função que depende de x, é a derivada da função, é o milinha. Isso aqui é a mesma coisa do milinho de x, né? Ou dmi dx, se você quiser usar a notação do Leibniz. A notação do Leibniz é interessante nesse caso, porque a gente pode encarar isso aqui, ó, como sendo por si só uma equação diferencial que dá para resolver por separação de variáveis.
O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dx e passar para cá, e eu vou pegar esse mi aqui e passar dividindo. Todo mundo entendendo aí? Então vai ficar o seguinte, ó. Você vai ficar com... Quando eu passar esse mi dividindo aqui para o outro lado, vai ficar dmi sobre mi, né? E quando eu passar o dx multiplicando, vai ficar 3x mais 1 sobre x vezes o dx. Tá dando certo, pessoal, aí? Beleza, isso é separável, então você pode mandar as integrais aqui, né? Ó, no lado esquerdo e direito. Aí aqui no lado esquerdo, isso aqui dá quem? ln do módulo, né? Do mi. Beleza? Da ln do módulo do mi. E aqui no lado direito, de propósito, eu não vou resolver agora, certo? Eu vou dar uma aguardada aí. Eu vou deixar isso aqui paradinho, desse jeito, já já a gente resolve. Que eu quero fazer um comentário sobre esse termo. Vou só dar uma ajeitada nesse lado esquerdo. Já que você tem um ln aí, pessoal, como é que a gente se livra desse ln e fica só com o mi? Aplica exponencial, né, em ambos os lados. Então, se esse lado é igual a esse, então E elevado a ln do módulo de mi tem que ser igual a E elevado à integral de 3x mais 1 dividido por x vezes o dx. Aí, E elevado a ln do módulo de mi é o módulo de mi. E aqui no lado direito você tem essa expressão inteira. Aí ocorre o seguinte, olha, no lado direito você tem o 2,71 aproximadamente, ele é um número positivo, elevado ao número positivo, o E, que é um número positivo, elevado ao número que você quiser, dá positivo. Aqui no lado esquerdo tem um módulo, então o módulo de um número positivo é ele mesmo, eu posso eliminar o módulo. Então você tem que a mi de x, que era a função que você queria lá no começo, na prática, que é o fator de integração, fica E elevado à integral de 3x mais 1 sobre o x dx. Tudo bem, pessoal, hein? Beleza. Aí eu quero que você perceba o seguinte, ó. Lembra que eu chamei uma função em especial lá de p de x? Lá no começo, ó. Essa função, quem que eu chamei de p de x, pessoal? O que a gente fez, ó? Depois que a gente deixou o dy dx sozinho, o termo que acompanhou a variável dependente y, isso é esse termo aqui, eu chamei de p de x. Esse aí é o dito cujo que faz a formulação da função do fator de integração. Nota que esse p de x aqui é justamente o que faz a formulação do fator de integração. Na prática, pessoal, o fator de integração ele sempre vai ser igual a E elevado à integral de p de x dx. Beleza? E esse passo inteiro que a gente fez até chegar aí, você não precisa repetir. Tá no fator de integração, olhou quem é o p de x, aí você acha o mi de x simplesmente fazendo E elevado à integral de p de x dx. Onde o p de x é esse termo que acompanha o y desde que você deixou o dy dx aqui como sendo 1. Beleza? Aí esse passo aqui inteiro, esse passo intermediáriozão aqui, literalmente daqui até aqui, ó, você não precisa fazer de novo. Você pula isso aí todinho e já pode passar para a parte final. A gente só fez essa vez. Deu certo aí? Tudo bem, agora vamos calcular mesmo, certo? Olha, quem é que vai ficar o nosso fator de integração, né? Que sempre vai ser expresso dessa maneira aqui. Vou deixar em destaque, né, a formulação dele. Sempre é elevado à integral de p de x dx. No caso dessa questão da gente, vai ficar mi de x dando igual a E elevado à integral. Isso aí, pessoal, pode ser desmembrado em duas frações, né? Ó. Isso aqui é 3 mais 1 sobre x dx. Tudo bem aí? Aí o mi de x, então, vai ficar igual a E elevado... a integral do 3 é 3x, né? E a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Deu certo o que a gente está fazendo aí? A integral de 3 é 3x e a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Beleza. Aí, continuando aqui, ó, você tem mi de x dando igual. Aqui eu posso conservar a base e dizer que eu estou usando aqui a regra da conservação da base com a soma dos expoentes. Eu estou separando aí agora.
Beleza? Porque se você quiser voltar, você conserva essa base e soma os expoentes. Tudo bem, pessoal? Mesmo? Filé, né? Continuando aqui, ó, você vai ficar com mi de x dando igual a e elevado a 3x. E elevado a ln do módulo de x é só o módulo de x mesmo. Aí, de propósito, eu vou só considerar as soluções positivas, certo? Para eliminar esse módulo de x aqui, eu vou dizer que eu só vou considerar que o x é maior ou igual que zero. Em geral, pessoal, as soluções que a gente acha de EDO são soluções com domínio maior ou igual que zero mesmo, porque em geral o domínio é o tempo. Beleza? Agora, se o contexto não for esse, se você tiver que considerar a solução negativa, aí você tem que botar menos x no lugar do módulo de x. Tudo bem o que eu disse? Beleza, vamos lá. Lembra que a gente fez o seguinte, ó, a gente tinha a nossa EDO e a gente multiplicou por esse mi de x no lado esquerdo e direito, não era isso? E a gente descobriu quem é a mi de x. Aí eu vou pegar isso aí e no lugar dessa mi de x eu vou colocar a mi de x que a gente descobriu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De novo, a gente tinha a nossa EDO aqui, ó, e a gente multiplicou por essa mi de x no lado esquerdo e direito, tanto aqui quanto aqui. Aí a gente acabou até distribuindo aqui, ó, e a gente tem mi de x aqui, aqui e aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui agora, literalmente, ó, só que no lugar dessa mi de x eu vou colocar o valor que a gente descobriu de mi de x, que é elevado a 3x vezes x. Tá dando certo, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Aqui ficou o seguinte, vamos pegar tudo isso aqui, ó, e no lugar da mi de x, que está aí, eu vou trocar por isso, ó. Aqui você vai ter o seguinte, no lugar dessa mi de x aqui, eu vou colocar esse resultado. E elevado a 3x vezes x. No lugar dessa mi de x aqui, de novo, eu vou colocar E elevado a 3x vezes x. E aqui também, certo? Então aqui fica E elevado a 3x vezes x. Todo mundo entendendo isso aí? Um pouco mais. Parte integral de 3x. 3x mais 1 dividido por x. Isso seria aquela notação de A mais B dividido por C seria A sobre C mais B sobre C, e aí ia ficar 3x sobre x mais 1 sobre x, né? Não, aqui, ó, na prática é isso, ó, deixa eu te explicar. Na prática né? Justamente foi daqui que eu saí, né? Aí o que eu fiz, ó? Aí aqui fica integral de 3dx mais integral de 1 sobre x dx, né? Porque a integral da soma é a soma das integrais. Aí a integral de 3 é 3x, né? E a integral de 1 sobre x é a linha do módulo. Tranquilo. Beleza, galera? Aí foi, né? De boa, massa. Tá, então a gente ficou com isso, ó. Aí acontece outra relação interessante, pessoal, nesse lado esquerdo. Por incrível que pareça, esse lado esquerdo aí vai ser a derivada do produto da mi de x vezes a y, certo? Por mais incrível que possa parecer, o lado esquerdo sempre vai ficar a derivada da mi de x vezes a y. Vamos ver que fica mesmo. Se liga aí. Se você pegar a mi de x nesse caso aqui, pessoal, é elevado a 3x vezes x. Todo mundo entendendo aí? Vamos fazer a derivada do produto pela regra do produto. A regra do produto diz o seguinte, olha, quando você vai derivar o produto de duas funções, isso é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vamos fazer essa regra. Se você derivar a primeira, pessoal, a derivada da primeira, por si só, é outra derivada do produto. Porque na primeira tu tem isso vezes isso. Todo mundo entendendo aí? Então vamos fazer. A derivada da primeira vai ser quem? Vai ser a derivada de E elevado a 3x, que usando a regra da cadeia, a derivada de E elevado a alguém é o E elevado a alguém, vezes a derivada do alguém, que é 3. Isso é a derivada da primeira.
Aí vezes a segunda, que é x, mais a primeira, que é e elevado a 3x, vezes a derivada da segunda. A derivada de x é 1. Isso é a derivada da primeira, que por si só é uma derivada do produto. Deu certo aí, entender? Tá claro, pessoal? Vocês estão entendendo o que a gente está fazendo? Beleza. Isso aí é a derivada da primeira. Vezes a segunda, que é y. Então, isso aqui, como eu estou destacando, é a derivada da primeira. Vezes a segunda, que é o y. Aí eu vou colocar mais agora a primeira, que é e elevado a 3x vezes x, vezes a derivada da segunda função. A derivada de y é dy dx. Todo mundo entendendo aí? Deu certo, pessoal, mesmo? Aí observa o seguinte, ó. Se você distribuir... se você pegar na prática esse 3 elevado a 3x, pessoal, ele está nos dois termos, né? Ó. Tu pode colocar em evidência esse cara. Se você colocar ele em evidência aqui fora, vai ficar e elevado a 3x vezes y do lado de fora. E aqui dentro do parênteses fica o quê, hein? Fica 3x mais 1, né? Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo aí? Se você botar o e elevado a 3x em evidência, fica isso aí dentro do parêntese. E aqui do outro lado, tu tem o que já estava lá, que é e elevado a 3x vezes x dy dx. Beleza, eu vou dar um zoom out aqui, ó, para você observar o seguinte. Nota, pessoal, que bem aqui, esse x pode cancelar com esse x de baixo, certo? Todo mundo entendendo aí? Aí eu quero que você perceba que o que está aqui no lado esquerdo é exatamente isso. Tá claro aí? Só tá nessa ordem, ó. Esse termozinho aqui é esse, ó. E esse termo aqui é esse. Tranquilo, hein? E na prática isso sempre vai acontecer e você não precisa estar confirmando se aconteceu mesmo, não. Depois que você acha o fator de integração, o lado esquerdo da EDO, pessoal, sempre é a derivada do produto da mi de x vezes a y. Tranquilo aí? Então, na prática mesmo, isso aí se resolve em 3 linhas. Você tinha a EDO, aí você já tem a formulação para achar o mi de x. Achou o mi de x, ao lado esquerdo da EDO já vai dar a derivada do produto da mi de x vezes a y. É 3 linhas, literalmente. Aí o que está por trás é essas deduções que a gente fez só essa vez. Deu certo, hein? Beleza? Então tá. O que vai acontecer então? Eu vou dar uma reduzida aqui, certo? Vou colocar isso aqui ao lado. Então repito, certo? Depois que você aplica o método do fator de integração, o lado esquerdo da tua EDO sempre vai ficar a derivada do produto da mi de x que você achou vezes a variável dependente. E no lado direito, pessoal, fica o quê? Fica o produto da mi de x que você achou vezes o que já estava lá. O que já estava lá no começo era esse e elevado a menos 3x sobre x. Isso já estava. Aí você vai colocar o que já estava vezes a mi. Então fica isso aqui, ó. Fica a mi vezes isso. Aí nota, pessoal, que nesse exemplo, ó, ficou bem interessante porque na prática esse x você cancela com esse x. E se você conservar a base e somar os expoentes, dá e elevado a 3x menos 3x, que dá e elevado a 0 e e elevado a 0 é 1. Beleza? Então dá 1 aqui nesse lado direito. Todo mundo entendeu, hein? Beleza. Agora é a melhor parte, certo? É a parte mais fácil aqui. Depois que você chegou nesse estágio, pessoal, o que é que você tem que fazer? Olha, eu tenho uma derivada nesse lado esquerdo. Como é que eu me livro dessa derivada aqui? Integra, né? É a possibilidade que vem logo na nossa cabeça, né? Se você integrar aqui o lado direito em relação a x, o lado esquerdo em relação a x e o lado direito em relação a x, você vai ficar com o seguinte, ó. Vamos integrar isso aqui em relação a x e eu vou integrar isso aqui em relação a x. Aí, a integral da derivada é a própria função.
Então isso aqui dá E elevado a 3x vezes x vezes y. E a integral de 1, pessoal, é o quê? X mais a constante. Deu certo, hein? Todo mundo entendendo o que a gente está fazendo? De boa? Integramos no lado esquerdo e direito e tal. Aí o que a gente faz agora aqui, pessoal? Basicamente, a gente só... Assim, na verdade já acabou, né? Porque aqui você já tem y em função de x. Mas se você quiser isolar o y bonitinho, que nem é necessário, tá? Mas se você quiser fazer isso, você pode passar esse termo dividindo, certo? Aí se você passar esse termo dividindo aí, você tem que a y de x é igual a x mais a constante sobre E elevado a 3x vezes x. Essa aqui é a solução da tua EDO. Deu para entender aí? Aí, por exemplo, se ele tivesse dado uma condição inicial, se ele tivesse dito que o y de 3 era 15, aí você trocava o y por 15 e o x por 3 e descobriu o valor do c. Deu certo, hein? Beleza? Tranquilo, né? Vou pegar agora um caso prático, certo? Vamos lá. Eu vou aqui no capítulo 3 do livro, pessoal, que é onde tem exemplo prático, para a gente pegar um caso que vai cair em... também. Mas que vai cair em fator de integração, certo? Oi. P de x dx. É elevado a integral de P de x dx. Sempre aquela. E não preciso fazer isso tudo de novo, não. Tanto é que na questão que eu vou fazer agora, a gente vai fazer valendo mesmo. Sem estar fazendo esse procedimento inteiro, certo? Q de x? Eu acho que o Q de x deve ser o mi de x, né? Tu viu? O outro lado, deixa o Q de x, aí fica Q de x vezes mi. Sempre é assim, sabe? Vai. Beleza, se tu quiser a gente resolve. Na hora. De homogêneo não deu, né? Não, ela foi desenvolvendo, sabe? Mas eu fiquei na dúvida, porque deu x, eu nem terminei de fazer não, mas deu x igual a... Só completando esse restante aqui. Tá, eu faço ela já. Mas eu vou fazer para homogêneo, então. Pode ser? Porque ela tá dizendo que é homogêneo, né? Então beleza, a gente faz já. Rapidinho, viu, galera? Hein? Vou pegar só a questão aqui. Vamos lá, eu vou pegar essa questão 12 aqui do livro. No final das contas vai ficar sendo resolvido pelo método do fator de integração, certo? Ele diz o seguinte, olha, ele fala pra gente que um termômetro é retirado de dentro de uma sala e colocado do lado de fora da sala, certo? E ele diz que o lado de fora da sala está com a temperatura de 5 graus Celsius. Aí ele diz que após 1 minuto, o termômetro marcava 20 graus Celsius, após de 1 minuto dele estar do lado de fora. E após 5 minutos com o termômetro do lado de fora, ele passou a marcar 10 graus Celsius. Aí ele pergunta qual é a temperatura da sala. Beleza aí? Deu para entender a pergunta, pessoal? Vamos lá, de novo. Tu tem uma sala aqui que tu não sabe a temperatura dela. Aí dentro dessa sala você tem um termômetro. Aí
O termômetro, então, já que ele está dentro da sala, ele tem a temperatura igual à temperatura da sala. Aí esse termômetro é colocado do lado de fora da sala, e ele diz que do lado de fora da sala a temperatura, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de T0, é 5 graus Celsius, certo? Aí ele faz o seguinte, ele diz que após 1 minuto, esse termômetro aqui marcou 20 graus Celsius. Depois de 1 minuto ele está do lado de fora. E depois de 5 minutos com ele do lado de fora, ele passou a marcar 10 graus Celsius. Aí ele pergunta a temperatura da sala. Deu para entender o contexto, né? Agora melhor? De boa. Acontece o seguinte, pessoal. Quando a gente vai fazer transferência de temperatura entre corpos, a gente usa uma lei chamada de lei de resfriamento de Newton, certo? Vou colocar ela aqui, ó. A lei do resfriamento de Newton, ela informa para a gente, pessoal, que a taxa de variação da temperatura do corpo é proporcional à diferença da temperatura do corpo com a do ambiente. Então, basicamente é o seguinte, ó, a taxa de transferência da temperatura do corpo, onde eu estou dizendo que a função T grande é a função que dá a temperatura do corpo em qualquer instante T pequeno. Beleza aí? A taxa de transferência dessa temperatura, a taxa de mudança dessa temperatura do corpo, ela vai ser proporcional à diferença da temperatura do corpo com a temperatura do ambiente. Essa lei é chamada de lei de resfriamento de Newton e é com ela que a gente vai fazer essa questão. Tranquilo aí? Beleza. No caso, a temperatura do ambiente, a questão disse que era 5 graus Celsius. Então a gente sabe que a taxa de mudança da temperatura do corpo é igual a K vezes T menos 5, né? Se você distribuir esse K aqui, pessoal, você vai ter que a taxa de variação da temperatura do corpo é K vezes T menos 5K. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse KT e vou passar aqui para o membro esquerdo. Então vai ficar dt grande, dt pequeno, menos KT, dando igual a menos 5K. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza? Tranquilo. Eu quero que vocês observem o seguinte agora. Só aumentar aqui um pouquinho a tela. Do jeito que está aqui, pessoal, essa EDO aqui é de fato uma EDO linear, porque observa que a taxa de variação aqui, que é a derivada primeira, está sozinha, não está em composição com ninguém. E a outra variável dependente é T. Ela também está sozinha, não está em composição com ninguém. Sem perda de generalidade, você pode trocar o T grande por Y e o T pequeno por X. Aí você fica naquele outro formato que a gente acabou de ver e vê que ela é linear mesmo. Tá dando certo aí? Beleza. Já que ela é linear, pessoal, a gente pode resolver pelo método do fator de integração, que é o que a gente acabou de ver. Então vamos fazer isso. Aqui a gente vai ficar com o seguinte. A gente tem essa EDO aqui. E a gente vai aplicar o método do fator de integração para poder resolvê-lo, certo? Fica o seguinte, se você perceber, pessoal, a tua P é essa, né? Ó, porque a P é a função que acompanha a variável dependente. Então, nesse caso aqui, tu tem a P de T, né? Aqui, ó. Não P de X, porque a variável é T. Aí, a gente não vai fazer aquele procedimento todo de novo, né? A gente vai dizer que a μ de T é igual a E elevado à integral de P de T dt, não é isso? Todo mundo entendendo? Aí vai ficar E elevado à integral de menos K dt. Então, a nossa μ de T vai ficar igual a E. Esse K aqui esse menos K é uma constante, né? Ó, sai da integral. Então, fica E elevado a menos KT. Deu certo, pessoal? Tá compreensível isso aí? Filé. Aí a gente não vai mais fazer aquele negócio de sair multiplicando μ, não sei o que. A gente já sabe que no lado esquerdo vai ficar a derivada do produto da μ vezes a t grande. Tranquilo aí? Aí é o que eu estava comentando. Ó, nota que a gente faz isso em 3 linhas agora, sem aquele procedimento inteiro, certo? Então, eu já sei que aqui vai ficar a derivada do produto
da mi, que é E elevado a menos kt, vezes a função t grande. E aqui no lado direito vai ficar a mi, que é E elevado a menos kt, multiplicado pelo que já estava lá, que era quem? Menos 5k, né? Tá dando certo, pessoal? Entender isso aí? Beleza mesmo? Tá. Aí é o seguinte, ó. Perceba que nesse caso, pessoal, o que a gente tem que fazer agora? Basicamente, eu vou ter que integrar em ambos os lados de novo, né? Para poder me livrar dessa derivada aí que está no lado esquerdo, certo? Então tá, então vamos integrar aqui no lado esquerdo e no lado direito. Beleza? Se você integrar no lado esquerdo tu tem a integral de uma derivada. A integral da derivada é a própria função. Então tu tem E elevado a menos kt vezes t grande. Aqui no lado direito tu vai ter o que, pessoal? Esse menos 5k pode sair daqui de dentro, né? Ó. Então vai ficar menos 5k aqui do lado de fora. E aqui tu vai ter a integral de E elevado a menos kt dt. Vamos lá, pessoal. Partindo do pressuposto que esse k é uma constante, como é que a gente consegue fazer essa integral? O que a gente tem que fazer para poder resolver? Substituição. Perfeito. Exatamente. A substituiçãozinha vai resolver a nossa vida aí. A gente chama de u menos kt. du, então, vai ser igual a menos k dt. Se você passar esse menos k dividindo, você vai ter que o dt vai ser igual a menos du sobre k. Ficou compreensível, pessoal, isso aí? Beleza, né? Aí o seguinte, olha, eu vou repetir então tudo isso aqui, e ali dentro daquela integral, a gente vai trocar o menos kt por u, e a gente vai trocar o dt por menos du sobre k, certo? É isso que a gente vai fazer agora. Então aqui vai ser igual, né? A integral de E elevado a u, e no lugar do dt fica menos du sobre k, né? Aí esse menos com esse menos aqui do lado de fora sai, né? Cancela, vai ficar positivo. E além disso, o k vai cancelar com o k também, né? Ó, quando ele sair. Então fica E elevado a menos k tzinho, t grande. Aqui fica menos com menos mais, né? E vai ficar só 5. A integral de E elevado a u, pessoal, é o E elevado a u mesmo, né? Então fica E elevado a u mais uma constante. Aí o que a gente faz? A gente volta para a variável original. Lembra que esse u aí, na prática, era menos kt, né? Tá dando certo aí? Se você passar esse E elevado a menos kt dividindo aqui, ele vai cancelar com esse e vai ficar sobre esse, não é isso? Então, o t grande aqui, ó, que é a função que dá a temperatura do termômetro em qualquer instante, vai ser igual, vou fazer aqui devagarinho, ó, fica 5 E elevado a menos kt mais C dividido por E elevado a menos kt. Aí, quando eu fizer o desmembramento em duas frações, essa cancela com essa, fica só o 5 lá mesmo. E na outra, tu vai ter C sobre E elevado a menos kt. Se você tem C sobre E elevado a menos kt, se você quiser jogar o E para cima, vai positivo, né? Então fica C multiplicado vezes E elevado a kt. Todo mundo entendendo aí? Se tu tem E elevado a menos kt embaixo, se ele passa para o numerador, ele passa com um expoente positivo. Se ele está negativo no denominador. Tudo bem, pessoal? Aí? Beleza. Aí é o seguinte, ó. A gente tem a função temperatura do corpo, tá aí. Só que tem duas constantes aqui que a gente não faz ideia de quem sejam. Daí ele fez duas medições para que a gente consiga descobrir. Então vamos para as duas medições que o cara fez. Ó. A primeira medição que ele fez foi a seguinte. Ele disse que após 1 minuto o termômetro marcava 20 graus Celsius. O que é que isso significa, pessoal? Significa que o T de 1 é 20. Todo mundo entendendo aí?
Aquela função t grande diz a temperatura do termômetro em qualquer instante. Então, se em 1 minuto a temperatura era 20 graus, significa que o t de 1 é 20. Beleza? Então, vamos lá para a nossa EDO em questão. Ó. E vamos usar esse fato aí, né? Ó. Após 1 minuto, a temperatura do termômetro era 20 graus Celsius. Então, a gente tem que o t de 1, que é 20, tem que ser igual a 5 mais C vezes E elevado a K vezes 1, não é isso? Aí, nesse caso, você pode passar o 5 para cá, né? Ó. Aí, o 20 menos o 5 vai dar 15 lá. Então, fica C vezes E elevado a K, dando igual a 15. Tá dando certo, galera? Aí, entender? A gente tem outra medição. Por isso que, na prática, acontece assim mesmo. Quando você está tentando determinar a função que vai dizer a temperatura de um corpo em qualquer instante, você vai precisar de pelo menos 2 medições para descobrir as 2 constantes da função. Beleza? E por isso que tem 2 medições mesmo na questão. Após 5 minutos, ele disse que a temperatura lá no termômetro era 10 graus Celsius. Então, vamos fazer isso aí. O que significa isso aí, pessoal? Ele está dizendo que o T do 5 é igual a 10, certo? É isso que significa na prática. Então, tá. A gente sabe que após 5 minutos, o termômetro passou a marcar 10 graus Celsius. Então, a gente sabe que o T do 5 é igual a 10, que por sua vez é igual a quem? Se a gente substituir aqui na função. É igual a 5 mais constante vezes E elevado a K vezes 5, não é isso? Tranquilo. Se você passar esse 5 para cá, pessoal, dá 10 menos 5, que é 5, né? Então, dá C vezes E elevado a 5K, dando igual a 5. Tranquilo. Então, a gente tem 2 equações e 2 incógnitas, né? A gente vai conseguir solucionar esse C e esse K aí. A gente vai ter o seguinte, ó. Vamos nós. Tá aqui as duas, ó. São essas duas aqui que vão permitir que a gente solucione o C e o K. Dessa primeira equação aí, pessoal, a gente tem, por exemplo, o seguinte. Você tem que o C, se você passar o E elevado a K dividindo aqui, ó, você tem que o C é igual a 15 sobre o E elevado a K, beleza? Aí eu vou substituir o C por 15 sobre E elevado a K nessa segunda. Então, você vai ter 15 sobre E elevado a K vezes E elevado a 5K, dando igual a 5. Então, aqui você vai ter, olha, se você deixando bem organizadinho, ó, dá E elevado a 5K sobre K, né? Dando igual a 5. Opa! Sobre E elevado a K, dando igual a 5. Aí aqui, pessoal, você pode conservar a base e subtrair os expoentes. Beleza? Fazendo isso, você vai ter o seguinte, ó, você vai ter 15 vezes E elevado a 4K, dando igual a 5. E elevado a 4K dá igual a 5 dividido por 15, que é a mesma coisa que 1/3, tranquilo, hein? Só dividir por 5 em cima e embaixo. Aí tá, eu estou interessado em calcular esse K, pessoal. Como é que eu faço para descer esse 4K daqui? Aplica ln, né, em ambos os lados. Tranquilo o que eu estou falando? Então vai ficar ln de E elevado a 4K, dando igual a ln de 1/3. Aí tá, ln de E elevado a 4K é 4K. E aqui você tem ln de 1/3. O K então vai ser igual a ln de 1/3 sobre 4, né? Beleza, vamos fazer aí na calculadora. Se você pegar ln, né, de 1/3 e dividir por 4, aqui dá menos 0,274 aí o resultado. Vou pegar até a terceira casa. Então dá menos 0,274. Tudo bem, se a gente pegar esse menos 0,274 aqui
e botar aqui, né? Você vai ter que o C é igual a 15 dividido por E elevado a menos 0,274. Vamos fazer a conta de novo. Esse valor, então, vai dar 15 dividido por E. Cuidado aí nesse E, pessoal. Toda vida eu falo, não custa lembrar, né? Ele já é elevado, certo? Então, você abre só o parênteses. Menos 0,274. Aí eu vou fechar esse parênteses e esse, né? Dá 19,728, certo? Pronto, então a gente já descobriu os valores de C e de K e a gente substitui lá na equação original agora. Então a gente tem o seguinte, ó, que a T grande de T, ela vai ficar igual ao seguinte, ó. Essa aqui é a nossa função original. Aí eu vou dizer logo, né? A nossa T grande de T vai ficar igual a 5 mais, no lugar do C, eu vou colocar o 19,728, né? E no lugar do T, a gente vai colocar o menos 0,274. Então fica, no lugar do K, desculpa, né? Menos 0,274 vezes o T. Beleza, a função é essa, então, ó. Aí o que ele pergunta, pessoal? Ele pergunta qual era a temperatura da sala. A gente tem que fazer o que, então, para descobrir? Quando T era 0. Porque quando T era 0, o termômetro estava na sala. Deu para entender, hein? O termômetro foi tirado na sala no instante igual a 0. Então, no T igual a 0, o termômetro marcava o que estava marcando, marcava a mesma temperatura que era a da sala, né? Então tá, o T de 0 aqui vai ser quem? 5 mais 19,728, beleza? Vezes E elevado a 0, né? Ó. Aí E elevado a 0 é 1. Aí isso aqui vai dar 24,728. Então, a temperatura dentro dessa sala aí, pessoal, era aproximadamente 25 graus Celsius. Tranquilo aí? Nota que tudo que a gente teve que fazer aí foi pegar a função original que a gente descobriu e aplicar o T igual a 0 nela. E a gente descobriu a temperatura no instante inicial, que era quando o termômetro estava dentro da sala. Essa temperatura era 25 graus Celsius. Se você quisesse outra temperatura em qualquer outro instante, você era aplicar. Tá dando certo aí? Beleza? Se você quiser fazer um exemplo aí mais estilo CSI aí, você pode fazer o seguinte, pessoal. Você podia pegar uma função aqui e marcar a temperatura de um corpo que, enfim, a pessoa tinha morrido. Aí, por exemplo, a nossa temperatura normalmente é 37 graus Celsius constante. Beleza aí? Aí tem alguém que morreu, você pode fazer duas medições. Depois de 5 minutos, depois de algum instante, enfim, depois do tempo que você quiser. Faz duas medições. Depois que você faz duas medições, você descobre uma função, né? Tá dando para entender aí? Aí, se você descobre essa função e no lugar da T você coloca 37 graus Celsius aqui, aí você acha o tempo. Deu para entender? Então, há quanto tempo está trocando calor? Beleza, pessoal? Tá dando certo, hein?